Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a atmosfera. Vejam bem que na aula anterior, nós falamos sobre as condições de vida, condições que a Terra favorece para que os seres vivos possam sobreviver no planeta. A gente colocava algumas situações, como por exemplo, a quantidade de água no estado líquido, a temperatura, a variedade de gases, tá? Então são dos principais que favorece essa diversidade de vida no planeta Terra, enquanto que em outros planetas ainda se tem essa observação, ainda está em análise se realmente podemos concluir que se há vida no planeta ou não, tá? Bem, hoje, como eu acabei de colocar para vocês, a composição, ou seja, como é que está essa camada de ar que envolve a Terra, de que forma ela pode proteger, o que nós podemos encontrar além dessas camadas, tá? Então vamos dizer assim, funções da Terra. Vamos colocar aí, filtrar radiações cósmicas, que é uma das funções da atmosfera, né? Difundir a luz, regular o clima do planeta, regular a temperatura terrestre, dia e noite, transporte de substância pelo vento, permitir que outros seres sejam ouvidos. Então a gente está observando aí que são N funções da camada da atmosfera. Entre eles, a gente vai estar percebendo assim, quando coloca assim, permitir o som para que outras pessoas possam estar em comunicação, tá? E outra coisa que a gente vai perceber também é que devido ao, digamos assim, o aumento da população, essa camada da atmosfera, ela está ficando cada vez mais comprometida devido à ação humana. Entre eles, nós vamos estar destacando aí os CFC, que é clorofluorcarboneto. Há algum tempo atrás, utilizava muito aqueles spray. Então, segundo pesquisa, observou-se que ele era um dos principais causadores ou destruidores da camada de ozônio. Então, foi feita essa pesquisa e chegou-se à conclusão de que teria que reduzir o consumo desses sprays, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos. Conservação do dióxido de carbono e manter a água no estado líquido. São alguns dos fatores que vão favorecer, ou seja, é a função da atmosfera, tá? Então você vai estar percebendo aí que todos esses itens aí tem muito a ver com a proteção do nosso próprio planeta. Bem, a partir daí, a gente vai estar trabalhando o nome das camadas que envolve a Terra e qual é a finalidade de cada uma delas, tá? Por exemplo, ao falar de troposfera, vamos dizer assim que é a camada mais próxima da Terra. Como você pode observar aí no nosso slide, nessa camada, você vai observar que é onde acontece, nós chamamos assim, os fenômenos meteorológicos, porque existe uma quantidade muito grande de gases, mistura de gases, então quando, vamos supor assim, os reflexos do relâmpago, quando se formam essas tempestades, fenômenos naturais, né? Então quando entra em contato com a troposfera é que expande-se essa corrente de, como se fosse fogo, né? Que nós chamamos o raio. Aí quando se fala em raio, ele tem uma velocidade imensa e nós não sabemos onde ele vai cair e que ele pode causar danos seríssimos aos seres vivos
do planeta Terra. A outra é estratosfera. Na estratosfera, ela não apresenta nuvens, tá? Então, quando nós colocamos assim, não apresenta nuvem, é a região onde encontra-se a camada de ozônio, tá? Então, nessa camada que nós encontramos o ozônio. Então, esse ozônio, ele é responsável em absorver parte dos raios solar, ultravioleta, raios solares, né? Então, essa camada de ozônio também, devido à poluição ou eu poderia dizer assim, a grande quantidade de lixo que nós produzimos, as grandes queimadas, então isso está comprometendo também a camada de ozônio. Ela tem uma função muito importante, que é impedir que os raios ultravioletas cheguem até na Terra. Se não fosse essa camada, os raios ultravioletas viriam diretamente e haveria assim um número muito grande de, vamos supor assim, câncer de pele principalmente, tá? A mesosfera, ela localiza-se, segundo algumas pesquisas, a 80 quilômetros de distância da Terra, tá? Outros você vai encontrar 60, porque não se tem exatamente o número exato para dizer que é 60 ou 70, então é uma suposição que eles fazem sobre a distância entre a camada e a Terra, tá? Então, na mesosfera, é nessa camada que os meteoritos, eles atritam com os gases, formando os corpos incandescentes. No caso, quando, por exemplo, a gente vê aquelas luzes no céu, isso a gente observa muito quando a gente está assim num local onde não tem a claridade da luz elétrica que nós chamamos, tá? Então, quando nós estamos assim num ambiente bem aberto, longe da cidade, você observa com maior nitidez, é como se fosse realmente algo assim, língua de fogo, vamos supor assim, mas são exatamente os meteoros que eles se atritam com os gases, produzindo aí como se fosse um rabo de fogo. Alguns pesquisadores chamam isso de rabo de fogo, tá? A termosfera. A termosfera é a camada na qual as ondas de rádio, veja bem, é nessa camada que vai acontecer as transmissões de rádio, televisão, tá? Então é nessa camada, ou seja, na mesosfera, que vai acontecer as ondas, o reflexo das ondas de rádio, tá? Segundo pesquisa também, ela se encontra mais ou menos de 100, ou seja, 600 quilômetros distante da Terra. E também a temperatura aí, ela chega em torno de 1000 graus Celsius. Uma coisa que nós vamos observar é quanto mais distante da Terra, mais o gás, ou seja, o ar, ele vai ficando rarefeito, ou seja, inexistente, tá? E a última camada é a camada chamada de exosfera, que também é a camada do espaço sideral, né? E nessa camada existem alguns gases como hélio, nitrogênio, oxigênio, argônio. Então existe assim uma quantidade, mas eles se dissipam com muita facilidade, tá? Porque não existe, por exemplo, a gravidade, desculpa aí, não existe a gravidade, então já é no espaço sideral. Tá? Então aí nós temos as principais camadas da Terra. Então vamos só revisando aí na troposfera, onde acontece os fenômenos meteorológicos, ou seja, os fenômenos naturais, como raio, trovão, chuva, relâmpago, é na troposfera, devido à quantidade de gases que existe na proximidade, ou seja, mais próximo da Terra, tá? E existe uma grande força gravitacional, tá? E na troposfera, como a gente já falou, não ocorrem nuvens, então devido a não encontrar-se nuvens, é aí que os aviões, jatos, eles preferem voar para evitar algum tipo de acidente, tá? E na mesosfera nós vamos ter aí
os meteoros, né, que entrando em atrito com outros gases e, digamos assim, em outras palavras, a gente poderia dizer que o meteoro, quando ele vai se deslocar, ele entrando em atrito com esses gases, ele vai provocar como se fosse assim um fogo, tá? Ele incendeia, digamos assim, tá? E na termosfera, o que vai acontecer? As emissões de rádio e televisão, tá? A exosfera, como eu já falei para vocês, é o espaço sideral. Existe uma pequena quantidade de gases, mas eles se dissipam com muita facilidade, tá bom? Então aqui foi a nossa aula de hoje. Segue a nossa atividade proposta para este assunto.